Sunt domnișoara, am 15 ani și ieri am fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Mă cheamă Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt. Veniți repede, vă rog. Essa ligação foi iniciada na cidade de Caracal, na Romênia. Quem está ao telefone é Alexandra Muchecianu. Ela tinha desaparecido no dia anterior e, por sorte, conseguiu ligar para a polícia. Após alguma dificuldade em realizar o rastreamento, os agentes chegaram ao cativeiro. Os peritos foram recebidos por um cheiro terrível e, infelizmente, já familiar. Aquilo não se tratava apenas de um sequestro. Era algo muito pior. Atualmente, Caracal é uma cidade bastante tranquila na Romênia, apesar de ser a segunda maior da região. Ela guarda monumentos, o Teatro Nacional e o Centro Cultural. Bastante ligada à agricultura, essa cidade abriga uma população de aproximadamente 27 mil pessoas. No dia 25 de julho de 2019, uma delas ligou para a polícia. Às 11h05 da manhã, Alexandra Muchecianu, de 15 anos de idade, ligou para o 112, e na Romênia é o número da polícia. Alexandra iniciou a interação dizendo que tinha sido sequestrada por um homem no dia anterior. A operadora perguntou o nome da moça e ela respondeu. Porém, essa mulher parecia disposta a dificultar o resgate. Quando Alexandra disse que não sabia onde estava, a atendente assumiu a defensiva como se aquilo fosse um absurdo. Ela disse que estava em Caracal, mas não conseguiu passar o endereço exato, uma vez que tinha sido sequestrada. Um policial se juntou à ligação e, em tom irônico, perguntou: "E como você quer que eu encontre você?" É difícil dizer se esse policial entendia a posição que estava ocupando. Ele era a esperança daquela moça de ser resgatada. E talvez ele tenha entendido a gravidade da situação apenas quando já era tarde demais. Alguns segundos de silêncio depois, Alexandra disse: "Por favor, não me deixe aqui. Ele está voltando. Por favor, venha rápido." O desespero em sua voz foi seguido pelo som que indicava o fim da ligação. Isso parece ter acordado o agente, que não conseguiu se mover. Um colega percebeu sua expressão de pânico e perguntou se estava tudo bem. Antes que pudesse terminar de explicar sobre a interação, Alexandra voltou a entrar em contato. Assim que foi atendida, a moça disse que tinha acabado de ligar. Ela pediu desculpas por não saber dizer onde estava em Caracal e alegou que foi vendada no momento do sequestro. Quando a venda foi removida, ela descreveu a primeira coisa que viu como sendo uma represa. Durante os momentos em que esteve sozinha no cativeiro, Alexandra encontrou esse cartão. Foi esse nome que ela passou à polícia durante a ligação: Popescu Lucian Gabriel. O problema era que esse cartão não pertencia ao sequestrador. Sem pensar, Alexandra deu essa informação equivocada para a polícia. Ela descreveu o local que estava como sendo um quarto com vista para um portão. Alexandra estava pedindo carona para deixar a cidade quando um veículo parou ao seu lado. A porta se abriu e ela entrou. O carro foi descrito como um sedã cinza, mas ela não conseguiu se lembrar da placa. Já dentro do veículo, Alexandra foi rendida e imobilizada. O policial perguntou se a jovem tinha celular, ao qual ela respondeu que sim. Porém, o sequestrador teria pego o aparelho. Ela estava fazendo a ligação do telefone residencial do lugar. Alexandra começou a chorar, disse que estava com medo e implorou por ajuda. O atendente repassou a ligação para um superior que interagiu com Alexandra pela primeira vez às 11h07. Ele pediu para que ela tentasse descrever o ambiente que estava. Agitada e ainda com medo de que o agressor voltasse, ela começou a revirar o quarto à procura de pistas. Foi quando ela encontrou um endereço: Antônio Saracalo Boulevard, número 9. Não fica claro em qual tipo de documento esse endereço foi encontrado, mas era improvável que fosse o local onde Alexandra estava. A polícia procurou o endereço e chegou a um condomínio com diversas casas. A moça disse que aquele parecia ser um lugar mais rural e descartou a possibilidade de ser um condomínio. Nesse momento, os policiais começaram a ficar mais agitados e até incomodados. Não pelo fato da garota estar sequestrada, mas porque ela não conseguia passar a eles o endereço. Alexandra já tinha conseguido algo além do esperado. Ela de alguma forma conseguiu acesso ao telefone e ligou para a polícia 2 vezes. Com um controle emocional fora da curva, ela fez o melhor que pôde para ajudar no resgate. Mas o que ganhou de volta foi a ironia e impaciência daqueles agentes. Por motivos óbvios, Alexandra estava chorando muito ao telefone. Em certo momento, o policial pediu para que ela desligasse e aguardasse pelo resgate. Uma atitude estranha que parece motivada por irritação. A prática comum, ao menos para a maioria dos países, é manter a vítima na linha até a chegada da polícia. Isso é feito não apenas para ter um ponto de contato interno, mas também para acalmar a pessoa. O contato com o agente, mesmo que à distância, inspira confiança e traz algum sentimento de segurança, mesmo que frágil.
Pedir para que Alexandra desligasse e esperasse sozinha foi uma atitude questionável. Esse não é o final das ligações, e você ficará surpreso com o quanto esse tratamento da polícia pode piorar. Mas antes, precisamos entender quem é essa garota e como ela foi parar nessa situação. Alexandra Montecchiano nasceu no dia 15 de setembro de 2003. Ela cresceu em uma pequena vila chamada Doblotovani, próximo de Caracal, na Romênia. A garota cresceu em um lar saudável e foi descrita como sendo alguém muito amigável. Ela era bastante popular no colégio e estava sempre rodeada de amigas. Alexandra tinha uma irmã mais nova e cresceu recebendo todo o suporte dos pais. Ela já planejava um futuro, mesmo que ainda não tivesse passado pelo ensino médio. Alexandra tinha 15 anos na época e morava em uma vila muito pequena. Sem atividades ou pontos de encontro local, ela precisava se deslocar até a cidade para se encontrar com amigos. A família não tinha meio de transporte, e restou a Alexandra encontrar formas alternativas. Não existia nenhum tipo de transporte público naquela região, e a opção escolhida por ela foi a carona. No passado, essa já foi uma forma de viagem muito utilizada, entretanto, nunca foi segura, principalmente para garotas de 15 anos de idade. De qualquer forma, pedir carona para estranhos sempre foi uma atividade comum na Romênia, muito mais do que no Brasil, e chega a ser ilegal em algumas partes do mundo, como lugares específicos da Austrália, por exemplo. No dia 24 de julho de 2019, Alexandra deixou sua pequena vila e seguiu para a estrada. Ela conseguiu uma carona até a cidade e passou um tempo com suas amigas. Após o encontro, ela foi vista falando ao celular enquanto caminhava na direção da estrada. A estratégia para voltar para casa era a mesma, e ela parou para pedir carona. Um Megane cinza estacionou ao sinal da jovem, e o vidro se abaixou revelando um homem. Ele perguntou para onde a garota estava indo, e Alexandra apontou para a vila, que não ficava longe. A porta foi destrancada e a jovem entrou no carro. O veículo deu meia volta e as travas foram acionadas. O condutor pediu para que a jovem ficasse calma, causando o efeito inverso imediato. O veículo continuou por alguns metros até estacionar em um local mais afastado. Alexandra foi rendida, imobilizada e recebeu uma venda em seus olhos. O objetivo era obviamente desorientar a garota. Alexandra foi transportada para a residência do sequestrador e violentada diversas vezes ao longo do dia. Enquanto a jovem passava por aquele pesadelo, os familiares começaram a ficar preocupados. Ela estava demorando demais para chegar em casa e as mensagens e ligações não eram respondidas. Desesperados, os pais de Alexandra foram até a delegacia. Foi apenas no dia seguinte que eles tiveram notícias da moça, quando ela conseguiu ligar para a polícia. Ela estava trancada na residência, porém não imobilizada. O sequestrador removeu o celular da vítima, mas parece ter esquecido do seu próprio aparelho. Quando ele deixou a casa, Alexandra usou a oportunidade para ligar para a polícia. Nós já passamos pelas primeiras duas interações feitas entre a vítima e o Estado. Entretanto, existiu uma terceira e última ligação. Esse contato foi iniciado por Alexandra e a resposta da polícia foi ainda mais questionável. Ela foi atendida por outro operador e transferiu a ligação quando soube que ela já tinha ligado antes. Alexandra dizia estar com medo e perguntava se já tinham enviado alguém para resgatá-la. Ela explicou que estava ferida e chorava desesperadamente ao telefone. A resposta do agente foi a seguinte: "Sim, nós já enviamos alguém, mas eles não podem voar até aí em 2 minutos, querida. Fique aí, ok? Você está com medo de quem? Quem é ele?" São policiais como esse que, infelizmente, terminam por arranhar a imagem da corporação. Vamos ignorar a ordem de fique aí, visto que a vítima está em cárcere, e dizer que a provocação foi desnecessária. O objetivo desse operador deveria ser acalmar a vítima enquanto presta suporte para a investigação e equipe móvel. E talvez ele estivesse no emprego errado. Alexandra ignorou as provocações e tentou ajudar da melhor forma possível. Ela encontrou um cartão e deu um nome: Popescu Lucian Gabriel. Como não havia foto, ela não conseguia dizer com certeza se aquele era o sequestrador. Hoje, sabemos que não, mas o policial continuou: "Então você também não sabe isso. Tudo bem, fique aí. Uma viatura deve chegar em 2 ou 3 minutos. Chorando, Alexandra implorou para que o agente ficasse com ela na linha, ao qual ele respondeu: "Senhorita, eu não posso ficar no telefone com você. Nós temos outras ligações para atender. Fique aí até que a polícia chegue e se acalme, tudo bem?" A falta de empatia e até preocupação desse policial já estava evidente nas ligações anteriores, e não há mais nada que possa ser dito em público sobre esse profissional. Analisar ligações telefônicas não é tão simples quanto parece. Geralmente, esses áudios são tratados e apresentados muito após a tragédia, enquanto recebidos por pessoas desconectadas emocionalmente da situação e em ambientes seguros. A interação real é muito diferente. Ainda assim, é esperado que o atendimento seja alvo de críticas por parte da audiência. Entretanto,
Neste caso em específico, a atuação do operador foi de fato questionável. E agora que já temos todo o contexto, vamos passar por alguns pontos mais críticos do áudio real. 112, ce urgență aveți? Soția sunt. Unde ești în Caracal? Nu, am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig. Pe domnul îl cheamă Popescu Lucian Gabriel. Lângă Dig, Popescu, Lucian. Păi și acum pe unde ești? Te poți uita? Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o poartă. Ia, uită-te pe... Și dar de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune. Știți, să vă spun, ieri am ieșit la ocazie ca să mă duc până în oraș. Și dumnealui m-a luat la ocazie, a închis mașina și m-a închis acolo. După aia a zis să mă ducă la el. Te-a luat la ocazie? Numărul de la mașină? Da. Mai ții minte ceva din numărul de la mașină? Nu. Ce mașină, ce culoare, măcar ce marcă? Mașina era gri și avea buturile torțite. Bun, rămâneți acolo să vină un echipaj de poliție, bine? Păi Doar, închisă. veniți repede că mi-e frică Da, de bine, el. M-a bine. bătut. 112, urgență aveți? Doamna, ați trimis pe cineva, că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate. Da, ai vorbit cu poliția, da? Da, cu dumneavoastră, da. Ce ți-a zis poliția? Mi-a zis că o să trimite un echipaj, dar Alo. vreau mai repede și... Poliția a revenit fapt. Da, spuneți, doamne. Domnul, Da. vă rog, ați trimis pe cineva aici? Am trimis, rămâneți acolo, că în 2 minute n-are cum să zboară, măi, domnișoare. Stați acolo, da? Credeți-mă Or veni că echipaj. mi-e frică. Păi de cine vă este frică? Alo, de cine vă este frică? De el m-a bătut. De el, cine este persoana? Îl cheamă Lucian, Popescu Lucian Gabriel. Popescu Lucian, și unde stă acolo? Am zis că Bold, Antonius Caracal, numărul 9. Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian? Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui. Păi cartea de vizită e a lui? Nu știu. Nu știu nici asta. Bine, așteptați acum, așteptați acolo, va veni cu echipajul în 2-3 minute, așteptați. Vă rog, Da? stați cu mine la telefon, că mi este frică. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Rămâneți acolo, vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da? 2-3 minute, ce naiba, da? Bine. Stați liniștită, calmați-vă un pic, da? Mi-e frică. Încercați să vă calmați, păi... Da, calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum. Enquanto para a maioria dos casos a visibilidade se dá por atos cruéis perpetrados pelo criminoso, este caso ficou mais famoso pela falta de sensibilidade da comunicação policial. Esse foi o último contato estabelecido por Alexandra. O endereço passado à polícia não levava até o cativeiro, e o nome do cartão não revelou o criminoso. O caso escalou internamente e chegou ao conhecimento de profissionais mais competentes. Dispostos a limpar a imagem da polícia, diversas equipes foram à rua à procura de Alexandra. Em casos de sequestro, cada segundo é importante, e eles sabiam que a vítima ainda estava viva, o que trazia um ar de ainda mais urgência para o caso. Talvez por limitações tecnológicas, a polícia levou quase 15 horas para rastrear as ligações feitas pela garota. E mesmo assim, eles não conseguiram um endereço específico. Eles conseguiram uma área grande demais para ser analisada. A investigação se lembrou da descrição do veículo e repassou a informação para as viaturas que rasgavam as ruas. As imagens das câmeras de segurança ajudaram na identificação do veículo e um policial reconheceu o carro com a mesma descrição na área filtrada. Com a placa, a polícia chegou ao proprietário, Georg Dinka, um mecânico de 65 anos de idade. O problema era que Georg não era apenas mecânico. Ele também trabalhava ilegalmente como taxista, visto que exercia a profissão sem licença. O nome revelou o endereço e a polícia seguiu até a sua casa. A propriedade de Georg era enorme. Com altas paredes cobertas com vegetação, aquela casa parecia grande demais para apenas uma pessoa. Um grande portão à direita era compatível com a descrição entregue por Alexandra, dando esperanças à polícia. Ironicamente, o Google Maps tinha passado por ali há poucas semanas e fotografou Georg sem camisa em frente ao portão. A investigação tomou conhecimento do endereço às 2 horas da manhã do dia 26 de julho. Eles conseguiram o mandado, mas precisaram esperar outras 4 horas antes de executá-lo. Uma infinidade de tempo para quem está do outro lado do portão. Ainda que a invasão fora do horário trouxesse algum prejuízo legal para o caso, salvar a vida de uma pessoa deveria ser prioridade. Apenas para fins de comparação, no Brasil, a polícia pode realizar a invasão durante a madrugada, mesmo sem mandado, porém apenas em 2 situações: prestação de socorro ou flagrante delito. Via mandado,
O juiz pode autorizar expressamente que a execução seja feita em horário noturno, mas é uma ação rara e que exige justificativa excepcional. De qualquer forma, a polícia da Romênia esperou até às 6 horas da manhã para realizar a invasão. Assim que o sol passou pelo portão, também o fizeram os policiais. Eles ganharam acesso a um grande terreno cheio de entulho, lixo e itens danificados. Georg foi surpreendido com a enxurrada de coletes que avançavam pelo terreno e escolheu não oferecer resistência. Ele foi algemado e levado para o exterior da casa. Os quartos foram vasculhados, porém sem sinal da garota. Infelizmente, ela já estava morta. Após alguma pressão, Georg confessou ter sequestrado Alexandra. Ela foi agredida, violentada e tinha sido assassinada na noite anterior, possivelmente enquanto os policiais aguardavam pelo sol ao lado de fora. Georg jogou o corpo da jovem já sem vida em um barril e ateou fogo, na tentativa de destruir evidências. A perícia encontrou restos mortais de joias, mais tarde conectadas a Alexandra. Foi então que a polícia descobriu uma informação importante. No dia 25, Georg deixou a jovem sozinha em casa e seguiu até a farmácia, onde adquiriu pomada para queimaduras. Isso indicava mais do que premeditação. Indicava conhecimento. Existem fatores que um criminoso convencional não consegue prever. As consequências da destruição de um corpo é uma delas. Georg já estava decidido a matar e queimar o corpo de Alexandra. Ele não estava comprando a pomada para se prevenir. Ele estava comprando porque já tinha feito aquilo antes. Em abril daquele mesmo ano, cerca de 3 meses antes, Luísa Malenko, de 18 anos, foi dada como desaparecida. Georg confessou ser o responsável e disse que ela passou pelos mesmos passos de Alexandra. Com o segundo caso resolvido, a polícia percebeu que estava diante de um serial killer. O terreno foi revirado pela perícia à procura de mais vítimas, mas nada foi encontrado. O caso chegou à mídia, que questionou o processo policial. A população ficou revoltada e diversos protestos foram feitos, somando mais de 2.500 pessoas. A morte das 2 garotas aproximou as famílias e passaram por aquele terrível momento juntas. O sarcasmo e irritação presente nas ligações feitas à polícia foi o que motivou as pessoas a irem ao protesto, além de prestar solidariedade às vítimas. Como acontece em todas as profissões, existem aqueles dispostos a exercer a função e os dispostos a receber o salário. Durante o interrogatório, Georg voltou a confessar os crimes. Ele deu detalhes de seus passos e pegou para si a autoria do homicídio de Luísa. Entretanto, disse que jogou o corpo da moça em um rio próximo, ao invés de queimá-lo. Em uma segunda conversa, ele altera essa alegação e confessa ter queimado o corpo de Luísa. Ele levou a polícia até uma área na floresta onde os fragmentos dos ossos dessa jovem foram encontrados. Infelizmente, por conta dos danos causados, a perícia não conseguiu extrair uma amostra para comparação. Alguns ossos estavam danificados além do ponto de reconhecimento, e não foi possível dizer com certeza de que pertenciam a Luísa. Temos apenas a confissão do criminoso. O julgamento começou em agosto de 2022. Na Romênia, não existe júri, deixando a decisão apenas para o juiz. Georg foi acusado por tráfico humano, tráfico infantil, estupro, sequestro, homicídio e vilipêndio de cadáver. Diante da gravidade do caso, ele retirou suas confissões e passou a negar qualquer envolvimento com o crime. Entretanto, as evidências eram muitas. Além das imagens do veículo no local onde Alexandra pegou carona, a investigação apresentou também grandes manchas de sangue encontradas em um colchão. Sem conseguir explicar como o sangue de Alexandra parou ali, ele ainda precisou revisitar outra imagem. A gravação do dia em que deu carona para Luísa, que nunca mais foi vista após esse momento. Evidências encontradas na residência apontavam para o uso de correntes como meio de mobilização, provavelmente utilizado para o ato íntimo forçado. A mídia local passou a chamá-lo de um monstro de Caracal, entendendo que um assassino em série tinha sido capturado. E é aqui que a história fica ainda pior. Georg era casado, e sua esposa foi presa no caso de Luísa. Apesar de negar seu envolvimento, a investigação encontrou fortes indícios de que ela tinha conhecimento. E ainda que não tenha ajudado, ela não fez nada para impedir. Não fica claro se ela ainda morava com ele na época ou não, e qual foi o período de sua sentença. O que nos leva de volta às primeiras acusações que o criminoso recebeu: tráfico humano e tráfico infantil. Georg revelou para um amigo que estava mantendo as garotas presas em sua propriedade. Ao invés de comunicar à polícia, esse homem resolveu se unir ao criminoso. Ele foi ao local e também violentou ao menos uma das garotas, o que configura tráfico humano. Como Alexandra era menor, a acusação de tráfico infantil também foi adicionada. Infelizmente, esse é um crime recorrente na Romênia. Parte da população se negou a acreditar que essas foram as únicas vítimas, e que Georg estava agindo sozinho. Para essa parte da sociedade, ele assumiu os crimes e foi preso para ocultar uma rede ainda maior de tráfico humano. Porém, isso nunca foi confirmado. De qualquer forma, isso foi utilizado pela população para levantar teorias. Segundo essas pessoas,
A displicência no procedimento policial foi intencional para ganhar tempo e desconectar pessoas mais importantes de ambos os casos. Para o desaparecimento de Luísa, a polícia teve acesso às imagens do veículo e da placa, mas por algum motivo, Georg não foi questionado na época. Alguns dos dentes encontrados no barril exibiam procedimentos que nem Alexandra ou Luísa tinham realizado. Talvez por falta de experiência, todos foram analisados como se viessem da mesma pessoa, e o método escolhido para análise por padrão inutiliza as amostras para futuras verificações. É possível que o criminoso tenha feito mais vítimas, mas nós provavelmente nunca saberemos. De qualquer forma, são apenas teorias. A melhor opção ser a incompetência policial já é triste por si só. Existiu um único ponto positivo em meio a esse mar de teorias e protestos, e foi a escolha do juiz. Esse homem se demonstrou incrivelmente furioso com o caso, porém, sua revolta foi contida pelos limites da lei. Georg Dinka foi considerado culpado por todas as acusações e sentenciado a 30 anos de regime fechado. Na Romênia, esse é o período máximo permitido por lei para indivíduos com mais de 65 anos de idade, o que para este caso é algo muito próximo da prisão perpétua. É improvável que Georg viva até conseguir a liberdade. Além do regime fechado, ele também foi multado em 700 mil euros a serem pagos para os familiares das vítimas. Sua casa foi abandonada e a vegetação tomou completamente o lugar. O juiz deixou claro que negaria todas as apelações feitas pela defesa, em qualquer momento. O amigo de Georg, que também violentou uma das garotas, foi preso e sentenciado a 12 anos de regime fechado. Mas diferente de Georg, esse homem foi alocado junto à população do presídio, o que significa que ele não terá a mesma segurança. E pela natureza dos crimes, podemos imaginar que seu período na prisão será algo muito parecido com o que a vítima passou. Hoje, aos 71 anos de idade, Georg Dinka encontra-se encarcerado em uma unidade prisional da Romênia, enquanto cumpre sua pena. Ele poderá solicitar a liberdade em algum momento do ano 2052.